Bem-vindos ao episódio número 82 de Vocês e Companhia. Eu sou o Manuel Maurício e comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. E estes dois amigos que aqui estão já vêm de camisola, os dois. Estávamos aqui à conversa em off. Olá, malta. Como é que é? Olá. Pois é, já está a ficar fresquinho, já merece uma camisola. O Vocês- Diogo até está de capuz. Diogo está É, é preparadíssimo. um. É daquelas. Como é que isto é? Sweaters, não é? Ruth, O mas a nome tua disto. voz está um bocadinho Hood. estranha, apanhaste uma gripinha, não? Epá, não. Tive a dormir à tarde, não. Tive a dormir uma cesta. Chama-lhe Ok. gripe. É inverno, mas o Gonçalo, tu foste à praia, é isso? Fui à praia esta manhã, assim, jogar um futebol de praia, ali na Praia da Rainha, na Costa da Caparica. Tem um areal gigante, perfeito para jogar, assim, umas boladas. E, pá, isso sabe-me pela vida, é mesmo fixe. A praia está deserta e é gigante. E o tempo estava ótimo, estava bom sol. Quase que Foste à água? apetecia, não foi Não. água, mas apetecia-me. Se eu tivesse roupa e toalha, tinha ido à água. Ou melhor, calções de banho e toalha, tinha ido à água. Havia alguém na água? Não. Não estava quase ninguém na praia. Yeah. É fixe. E sabe-me lindamente. Eu não jogo muito bem à bola. Tenho dois pés esquerdos. Mas compenso com estamina. E na praia é preciso muita estamina. Portanto, pá, eu jogo muito mal, mas corro mais ou tanto como os outros. Portanto, dá para compensar um bocadinho. E nós, na semana passada, encontrámos os três, pela quê? Pela segunda vez na vida, não, pela terceira para aí, não? Então encontrámos a primeira vez que nos conhecemos, no Book Club, No Book Club. depois na Praça de Torres, no Campo Pequeno. É. Yeah. E fomos Já, duas já, vezes, fomos duas vezes só conviver e beber umas jolas. É, exato. sim, Para sim, aí sim. a quinta vez ao vivo que nos encontramos, apesar de nos vermos todas as semanas. Todas as semanas. Mas foi fixe, foi altamente. Diogo, Ah, isto foi porque o Diogo fez anos. Muitos parabéns mais uma vez, Diogo. Obrigado. E o Diogo ontem mostrou-nos a fotografia de uma garrafa de vinho que o Gonçalo lhe ofereceu, que agora o fez ficar adoentado. Por sinal. A garrafa de vinho explica a tua voz, Diogo? Não. Não. É que eu acabei por deitar-me cedo. Isto foi mesmo de estar a dormir numa sexta à tarde. Não? Isto é domingo, uma pessoa está casarinho, não é? E pronto, é a voz de caseiro. E no fim de semana passado, lá está, encontramos para correr de carros e foi o aniversário do Diogo, portanto, parabéns ao Diogo, mas quem está verdadeiramente parabéns foi o grande campeão no meio de É quê? verdade. Quantos éramos? Para aí uns 10? Oh, Sei. acho que éramos 11, é. 11. E o campeão aqui, em primeiro lugar, destacado, Manuel Yeah. Maurício. Curti Ah, muito andar de kart. Eu nunca, e era o que estava a dizer, nunca fiquei nem a meio da tabela nos karts. Eu ficava sempre lá para o último. Era, E era um grupo muito mau, mano. Não eras tu que eras muito bom, é isso que quer dizer. talvez. Mas olha, eu tive Curti só muito, foi grande assim, ideia. só assim a olhar para as estatísticas rápido, eu notei uma coisa interessante, meu, que é, normalmente a maior parte das pessoas, as melhores voltas, ou Foi é a no meio, fim. Ah, ou foram no, não, ou foram no fim, ou é a meio ou foram no fim, é do meio para o fim. O Gonçalo tem uma particularidade, meu. já sim. fez a melhor logo ao início. A melhor volta do Gonçalo é a primeira, meu. Foi o primeiro. Depois eu, eu, eu fiquei muito mal disposto. Estou a ficar velhote e aquelas curvas todas, mesmo sendo eu a conduzir, começaram a dar a volta ao estômago. E aliás, na volta até tive que vomitar, meu, e vergonha para mim. Pá, o meu Não é estômago vergonha está. nenhuma. Houve um monte, eu tinha documentado, acho eu, tipo, houve malta, eu estive com os amigos antes que disseram que havia gente a vomitar, que não é assim tão fora de normal isso. Mas eu já andei de carro algumas vezes, sim, nunca tinha acontecido. Mas acho que também foi todo o enredo, ter sido à noite, as luzes faziam alguma confusão também. Assim, Ah, apesar de tudo, ficaste à minha frente, portanto. sim. Mas não por muito, não por muito. Temos que voltar lá quando tiver melhor tempo, quando tiver Isso. pista sequinha, tudo impecável. Bom, meus amigos, e mais novidades da semana, desta vez relacionadas com ações, Sim. ou com Não. investimento, está aí um Há, um, grande tornado, não é? Conta lá, Diogo, o que é há que se uma passa aí no bombástica, não é? mundo? Não é tanto das ações, das criptomoedas, né?
a FTX, que era um dos Big Three, não é? Um dos três grandes exchanges aí do mundo das criptomoedas, e que se achava que valia, acho que estava avaliada em 22 bis, né, bilhões, de um dia para o outro, Vale declara, bola. vale bola e declara bancarrota. E até há histórias, mas depois isto agora há aí muitos mitos, meu, que ainda não dá para perceber o que é verdade ou mentira, mas já ouvi histórias que o gajo estava num voo, não estava a fugir, Argentina. fugir ou qualquer coisa para a Argentina, num charter. Quando ele já vive nas No Bahamas, charter, não, no avião da empresa. é, É. ok. Quando ele já vive das Bahamas, não sei se, mas também não sei como é que é a E, jurisdição das Bahamas. e agora o último tweet que vi há bocadinho é que ele e a tipa, a outra tipa, que é muito engraçada, como é que se chama a empresa Alameda ligada, Research. a Limeira, Al- estavam a fugir para o Dubai porque não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Mas isto lá está, são coisas infundadas, era um tweet, não sei até que ponto. Basicamente, tanto mas é quanto eu um. entendo, a FTX emprestou dinheiro à Alameda por uma backdoor que não alertava auditores, nem contabilidade, nem nada, e a Alameda, pelo que percebi, aí é a parte que me falha muito disto tudo, porque é um mundo todo que eu desconheço, os meandros e a canalização desta história da cripto, mas a Alameda perdeu muito dinheiro, e depois houve ali uma, Na uma verdade, falha de credibilidade, e muita gente correu para a FTX para tirar o dinheiro que não existia, era isso? aquilo na verdade é muito semelhante, entre aspas, ao que pode acontecer no mercado normal, com a diferença que aquilo não há auditoria nenhuma, não é? Quase a auditoria é muito escassa com o que se está a passar nas criptomoedas, mas a Alameda Research, entre outras coisas, era um market maker. Como os outros market makers, ela fazia dinheiro. Ela tinha uma vertente ainda também de venture, onde fazia investimentos noutras coisas mais arriscadas, que também essa colapsou totalmente. Mas como maker, os market makers são altamente alavancados, não é? É assim, já no mundo das equities e obrigações, os market makers, eu agora não sei ao certo, mas se calhar estão alavancados para aí 30 vezes ou 20 vezes, ou o que é. Aqui, onde não há regulação, nem se sabe até que ponto é que isto estava alavancado, não é? Portanto, acho que aquilo facilmente houve ali uma coisa qualquer e de repente havia um buraco de 10 É. bilhões de Opa, dólares. e isto tudo tem contornos lindos, deliciosos, mesmo de. Há montes de malta no Twitter, obviamente agora depois, mas havia de dizer, tipo, como é que vocês não viam que isto era Yeah. um exagero, uma bolha? Tipo, desde o Tom Brady e da Gisele Bündchen a fazer anúncios, e o Tom Brady com um lança-chamas a queimar já não sei bem o quê, a dizer isto não tem que ser difícil, e depois pega no telemóvel no anúncio, é só ires à FTX e tradeares as tuas cripto. Opa, e montes de malta a E dizer, era, como é e que isto. era, e o gajo era visto como um salvador na indústria, porque durante uns tempos tinham vindo a andar a cair e a ir abaixo uma data de projetos e hedge funds e coisas associadas à indústria, e a FTX andava a comprá-los a todos. Né? Comprou a BlockFi, investiram não sei o quê, portanto, basicamente eles estavam a ser vistos como salvadores da indústria, né? A tentar comprar aqui e ali. E há quem diga que aquilo já era uma tentativa da parte deles Fugir para a frente. sim, tentar esconder o buraco ou tentar Yeah. dar a volta ali à situação. Pá, mas que é um abalo muito grande no mundo das cripto, é. Um, Depois aqui ainda há outra nuance, porque acho que a Binance, que é, no fundo isto eram os três grandes, que é a Coinbase, que está nos Estados Unidos, a Binance, que é uma empresa que não se sabe muito bem quem é que pode regular aquilo, porque aquilo é um chinês que trabalha numa empresa que está sediada nas Ilhas Caimão, que não sei o quê, e era a FTX. Estes são os três gigantes. E acho que a Binance, por cima destes montões de problemas que estão a passar na FTX, é que desencadeia uma fuga de capital que faz com que isto vá tudo abaixo. Porque acho que há aí uns zunzuns no dia antes dele declarar a bancarrota que o próprio o Sam da FTX anuncia uma venda, diz que vai vender a empresa à Binance. Há ali uma troca de e-mails e o gajo da Binance. No dia a seguir vem a dizer que não. Ou seja, eu acho que a ideia dele foi. eh, Eles estavam ali a falar um com o outro e ele para tentar perceber como é que as coisas estavam na empresa, na FTX, e o facto do Sam ter aceitado vender
deu-lhe a entender que aquilo realmente estava muito mal, e então ele recusa e diz que já não vai comprar. Pá, Muito bom. e provoca tipo uma fuga do capital todo da malta Opa, da e esse FTX. gajo é Sam, o gajo normalmente trata-no por umas iniciais também, porque são os três nomes dele. E o gajo está no Twitter, eu vi há 3 dias no Twitter a dizer, a pedir desculpa, a culpa é toda minha, eu não devia ter feito isto, tipo, a assumir toda a culpa e a dizer isto é problemático para quem está na FTX de fora dos Estados Unidos, porque a FTX US está perfeitamente impecável. Opa, e passado um dia está a FTX US a abrir falência e pelos vistos também a sair dinheiro de lá, a sair em milhões, algures na blockchain. E há malta a dizer Sim, sim, que sim. foi, que foi ele, há malta a dizer que aquilo é um hack. Opa, está espetacular. E a Entretanto, gaja. houve Diz isso. 500 milhões ou 600 milhões de um dia para o outro, já depois disso, na declaração da insolvência, que são desviados. Pá, É e que espetacular. há quem diga que são eles que estão a levar dinheiro e a fugir e não sei como é. Pá, e Pá, a e outra depois, gaja depois tu vais ver os gajos, a entrevista dos gajos, os gajos são miúdos, meu, que Yeah. têm, pá, que aquilo não se percebe, meu. São, parecem meio tonhosos, meu, e tudo, meu. Pá, é Então a assim. gaja da Alameda, tu olhas para ela, é espetacular. E ela a dizer, como é que era? Que a gaja tomava microdoses de quê? Já não sei se era, ah, não era ketamina, era qualquer coisa, não sei. E diz, opá, isso, tipo, isso quando é um tomas, clássico em Silicon Valley, meu. yeah, quando tomas estas microdoses, mas não era alucinogénico, já não sei o que era, quando tomas estas microdoses é que percebes que a realidade, já nem sei o que é que ela disse, mas tipo, o tão lame que é a realidade. É espetacular Isso a até, malta. até há frases a gozar, meu, que é a malta toda lá do Silicon Valley, das startups, tipo para a performance, que é pá, isto vocês não sabem o quão deixar de beber álcool e café. Não, eu já não bebo café há três meses e isto faz-te um boost e não sei o quê. Tipo, super cleans, vegetarianos, mas depois andam a fazer microdosings de LSD, tipo, diariamente e coisas do género. Mas são anti-café e anti-álcool. É É, assim uma coisa. é curioso que há uns tempos atrás o Charlie Munger disse que isto, ou seja, o panorama que estava a viver aqui, acho que foi em 2020 ou 2021, era dos mais frosty, acho eu que foi a palavra que ele usou, mais aquecidos e mais fora do normal, isto num sentido negativo, tipo, está a acontecer demasiada especulação e tal. Eles é dos mais, vamos dizer que era frosty, ou mais quentes que já temos, que nós já vimos, nós, ele e o Warren. Yeah. E agora vi no Twitter, guardei para ver depois e depois acabei por não ver, o Warren a falar exatamente de. Por acaso vi um bocadinho da malta, da quantidade de malta que estava a entrar como nas .com, a entrar a criar empresas de cripto, simplesmente para limpar dinheiro às outras pessoas. E ele fala especificamente exchanges Yeah. e coisas do género. Também vi isso. Mas eles, sem perceberem bem o que era cripto e os meandros das coisas, perceberam muito bem os incentivos que estava por trás de tudo e o facto de algo não regulado, altamente volátil e que Com gera muito FOMO, alavancagem. com alavancagem, que gera muito FOMO, pá, que é tem todos os ingredientes para atrair pessoas com menos escrúpulos, para tirar vantagem de outras. Mas ele, E curiosamente, fala mesmo, diz mesmo exchanges and all of that. eu acho que isto até para a indústria, eu não acho que isto vai ser mortal, meu, e acho que até pode ser benéfico a longo prazo, porque efetivamente tem que haver regulação neste tipo de empresas, porque senão tu tens um sistema das duas, uma, ou é totalmente centralizado, como algumas pessoas falam, e bem, eu conheço grandes defensores da Bitcoin que têm a própria Bitcoin em wallets próprias, não está entregue a nenhuma empresa externa. Ou então porque se tu és um dos motivos dos defensores, não é, das criptomoedas dizerem que aquilo faz sentido, é porque eles são antissistema, não é? Querem um sistema descentralizado. Pá, se isto centraliza para duas ou três empresas, como é o caso, não é? Da Coinbase, da Binance e da FTX, que agora ficou absurdo, que detêm os ativos todos, não é? Isto não é descentralizado coisa nenhuma, isto continua a ser centralizado, continuas a ter estas empresas, com a nuance de que não há uma Fed por trás, não Sim, não há um é? regulador, não tinha reguladores. E não só não tinham reguladores, como o auditor era algo que eu nunca tinha ouvido falar sequer, e que é muito Isto, isto, é, suspeito. isto é um bocado viver a mesma. Quem
estudou história bancária, não é um bocado viver o que se passou antigamente, meu, que qualquer entidade privada, numa situação de pânico, não é? Afunda totalmente a empresa porque não há nenhum provider de liquidity por trás externo a suportar, não Sim. é? Em termos históricos, é curioso que menciones nisso, porque quando começou isto de gerir dinheiro para outras pessoas, era muito comum, atraiu muitos charlatões também, e era muito comum tu prometeres retornos muito altos a várias pessoas. E uma prática comum era tu dizeres, eu consigo de certeza 20% ao ano. E prometias isto a 2 clientes diferentes, e com o dinheiro um ias curto, e com o dinheiro do outro ias longo no mercado. Pronto, ias estar correto para um, e, Yeah. e E com esse esse ia um querer. ia trazer mais gente, e começavas a fazer Yeah. isto. Portanto, ganhavas sempre. Pelo menos no curto prazo. Yeah. Pá, e eu acho que isto das duas, uma, eu acho que isto é bom para a indústria, se calhar a longo prazo, se ela sobreviver, mas para já acho que muita gente vai ficar abalada, a não ser aquelas pessoas que têm as moedas consigo próprio mesmo, e eu conheço vários defensores delas. Há um gajo que eu sigo, que foi o Alex Freeman, é um Sifan Damon, qualquer coisa, que é um economista muito defensor de Bitcoin, que aliás ele diz todas as outras criptomoedas da Ethereum para baixo, inclusive a Ethereum, são Ponzi schemes. E a única coisa que é válida no mundo das cripto é Bitcoin. Estás a ver? E é daqueles economistas austríacos, à antiga. Estás a ver? A Bitcoin é o futuro disto tudo. E o que ele diz é: tu tens que ter Bitcoin e tens que ter a Bitcoin em wallets tuas, não entregas a ninguém. Porque só assim é que isto Isso, está tudo. isso é difícil de fazer, teres em wallets tuas? Ou Eu porque é que tenho um existe amigo tanto que essa... eu tenho um amigo que Não. tem uma pen dele, só precisa do código, e o código é que muitas Yeah. vezes perde, e tem a pen com É, ele, que não está em lado nenhum, está é, na pen. É isso, não é difícil, mas tens dois problemas. Tens um problema em que precisas de uma password para aceder, né? E o problema é, se tu te esqueces da password, Chapéu, perde Tens para tra- chapéu, sempre. não tens maneira de recuperar. Ou seja, há muita gente que, ao seu equipamento fisicamente, né? Tipo, se tiveres aquilo num disco rígido externo, É. pronto, se o equipamento se estragar, mas isso é mais raro, né? Os discos externos duram bem. Mas pronto, a questão seria, e isto acontece muito, tu esqueces da password e não há Mas modo isto back de retrieve password volta. eu ainda não entendi, porque com a blockchain, sem entender, além do básico do blockchain, é um sistema de registro em que fica lá tudo registado. Eventualmente também está a tua identidade registada em algum lado, ou Não, devia estar, e não precisaste de password e saberes que aquelas bitcoins eram tuas porque está tudo registado. Estás a ver? ou seja, as tuas moedas não foram perdidas, elas estão lá. Tu não consegues acedê-las. Está bem, mas por exemplo, quando tu não sabes o PIN do banco, opá, quando muito vais ao banco, eu estou de conta e dizes, sou eu, Não, está aqui prova de identidade, e entras no teu banco, estás a ver? Yeah. Mas aí já tens uma entidade central. Ou seja, isso é possível e acontece, por exemplo, em sistemas como a Ethereum. Porquê? Porque, e já aconteceu, por exemplo, houve aquele assalto, não sei se lembram, um assalto muito grande, em que roubaram, pá, aos valores de hoje, se calhar, muitos bilhões de Ethereums, e houve várias pessoas, entidades grandes, que detinham muito da rede, ou seja, tinham muito do market gap, das moedas, que reverteram aquela situação. Disseram, não, não, Lembro disso, já. isto foi um roubo, nós vamos voltar atrás, nós temos controle porque somos maioritários em termos de Ethereums, em Ethers, e conseguimos reverter. Mas isso já implica uma centralização. E a Uhum. Bitcoin, fazeres isso na Bitcoin, não é? Implica que as pessoas decidam, não é? Ok, aquele dinheiro é teu e portanto tu podes ir lá buscá-lo outra vez. Ou então teres uma entidade centralizada Não, mas que dá eventualmente o backup. descentralizado que reconhecesse a tua identidade. Se reconheces que aquilo é tua propriedade, também eu podia reconhecer a tua identidade, Sim. de alguma maneira. Não sei como. Olha, está aqui se calhar um projeto que eles podem implementar no futuro para fazer. Eu acho que se a rede concordasse, não é? Se tu Uhum. conseguires fazer com que a maior parte das pessoas que detêm Bitcoin reconhecesse que aquilo era teu e concordasse, tu pudesses reaver. Pá, acho que isso é possível um dia. mas um dos objetivos também era que tu fizesses transações sem ser identificado, não é? Não, não, mas isso eu acho que isso é mito, porque é ao contrário, aquilo está tudo registado, todas as transações estão eternamente registadas na blockchain.
Não, o movimento, mas não para que pessoas é que foi. Não, fica de endereço para endereço. Agora depois tinhas que identificar quem é que era o dono Endereço. daquele endereço, não é? Mas, Mas muitos dos resgates de cyberware e afins, não é? São pedidos em Bitcoin. Uhum. mas eu, Alguma dificuldade incremental deve haver em relação a fazer um pagamento em US dólares eu, eu, para eu percebo o identificar. que é que estás a dizer, mas eu sou muito cético por acaso com isso. Eu acho que é muito usado. Mas eu acho que até há departamentos hoje em dia policiais atrás disso, e eu acho que é muito menos seguro do que cash. Eu acho que esse é um mito de que Bitcoin vem trazer porque eu acho que o cash é muito mais seguro, não é? Para os criminosos, não é? Como disse, é que não tem registro nenhum, não é? Sim, ok, claro. Do que. Não, Ah, mas tens de ir lá buscar fisicamente. uma Pois, pois é. mochilinha. Acho que uma mochila com uma mala. Mas provavelmente deve ser muito mais fácil passar bitcoins para, imagina, rublos russos Sim, do que sim. dólares, não é? Portanto, se tu és só um russo que roubou alguma coisa e, e quer Não, ser pago, aí é verdade, aí é verdade. Só na China é que aquilo está totalmente banido. Esses gajos é que sabiam logo à partida. Eles não querem cá esquemas destes. Não quero esquemas além dos deles, não é? Mas, Olha, vamos só saber quais são os vossos temas. Diogo Gonçalves, qual é o tema que nos traz hoje? eu trago pequenas e Os curtas histórias, uns veggies. Nem são bem uns veggies, mas são pequenas e pequenas curtas. histórias. Pequenas Ok. e curtas. Gonçalo, eu trago o short selling. o short selling. Muito É, bem. já falámos algumas vezes, mas umas Uhum, considerações uhum, sobre o porquê de haver muito mais empresas claramente sobreavaliadas uhum. do que empresas incrivelmente baratas, o que é Boa, curioso. É. boa. E eu venho falar de algo que também já comentámos, de mais uma perspectiva de um portfólio como uma equipa de futebol. E já vos explico isto, quem é que quer ir primeiro? Eu acho que pode ir o Gonçalo, já muito não é primeiro. Vamos a Bora? isso? Vamos a Vamos a isso. isto. Bem, em primeiro lugar, convém dizer, e em parte disclaimer, que às vezes é tentador fazer short selling, mas não é de todo aconselhável. E como estava a dizer há bocado, ao longo do tempo vemos muito mais ações dramaticamente sobreavaliadas, ou seja, muito caras, evidentemente muito caras, do que evidentemente ou dramaticamente subavaliadas, ou seja, que sejam de caras que esteja muito, muito barata. E já percebemos várias vezes que ocasionalmente há vários ativos que explodem até ao céu. Vamos lembrar da GameStop, nessa altura houve ainda umas quantas, depois estendeu-se para a AMC e bem, mesmo a Tesla, ainda aos dias de hoje, apesar de estar aqui para aí 50% este ano, ainda parece um bocadinho sobrevalorizado em relação às demais empresas de carros. E pronto, a questão é que normalmente há discrepâncias muito maiores entre o preço e o valor das ações sobreavaliadas. Portanto, várias vezes encontramos algumas ações que de caras são para aí 5 a 10 vezes mais do que valem e muito raramente nós encontramos ações do outro lado. É muito raro encontrarmos uma ação que seja de caras só 10% do seu valor intrínseco. Não sei se vocês já encontraram muitas dessas, mas é muito, muito raro. É E diário, é diário. é diário, pois. Acho que se encontrares 5 ou 6 destas, estás Mas, bem, não é? mas é um conceito muito interessante. Portanto, era de caras, por exemplo, a GameStop valia pelo menos 10 vezes mais do que o seu valor intrínseco. Isto antes de fazer aumentos de capital, pelo menos. E não é, o oposto não é todo tão óbvio. Portanto, até poderíamos pensar Tão que óbvio, é tão frequente. tão óbvio, tão frequente, exato. Poderíamos pensar que é mais fácil fazer dinheiro indo curto, ou seja, vender a ação sem a ter para depois a recomprar e ganhando a diferença. Pronto, na prática, ir de curto é apostar na queda das ações. Portanto, sendo mais fácil identificar as ações tão caras,
indo curto, quase que poderíamos pensar que seria mais fácil fazer dinheiro assim. Mas na prática, pá, isto é muito difícil. E porquê? Porque os gestores das empresas que estão dramaticamente caras são geralmente muito bons a promover estas empresas. E algumas vezes são manifestamente aldrabões. E pior, depois podem usar essa avaliação para se apoderarem de valor. Se algo está a cotar a 100 e só vale 10, pá, é de interesse do gestor que está a gerir aquela empresa emitir o máximo de ações que consegue emitir. E com esta nova infusão de cash, a empresa agora pode valer 50, do nada, não é? E deixa de estar incrivelmente sobreavaliada. E pronto, e isto pode criar um ciclo. Se agora passou a valer 50, pá, o mercado já poderá avaliá-la a 200, à espera que o promotor ou que a gestão consiga replicar outra vez este ciclo, emitir novas ações e que fazer que valha 100. Pronto, acaba por ser aqui um Ponzi scheme, um esquema em pirâmide que quando houver dinheiro, enquanto houver ideias do promotor, enquanto os gestores conseguirem aumentar capital, após aumento de capital, e indo sempre entalando quem está curto, porque não podemos esquecer quem está curto numa destas, podemos ficar mais rapidamente sem capital do que os promotores ficam sem ideias. E por outro lado, isto foi algo que o Charlie disse numa das Assembleias Gerais da Berkshire, quando perguntaram porque é que eles não vão curtos mais vezes, ou porque é que eles não vão curtos. O Charlie disse algo como, que eu vou parafrasear. Pá, é que estar curto em algo que está sempre a subir porque há alguém que está a promover um ativo de uma forma meio aldrabona e nós continuamos a perder dinheiro com isso, não parece todo uma boa política para ter uma vida saudável. Este nível de irritação é extremamente nocivo para a forma como nós vemos o mundo e há formas de ganhar dinheiro mais fáceis. E depois há também uma frase bastante conhecida do John Keynes, que é que os mercados podem se manter irracionais mais tempo do que nós nos podemos manter solventes. Não é? Lá está, apesar de ser óbvio que alguma coisa possa estar muito cara e do preço ser tolo, se essa coisa aumentar 100%, não passa a ser duplamente tolo. Continua tolo. Portanto, pode não haver limite. Bem, há certamente um limite, mas pode não haver um limite para o teu capital se evaporar indo curto. Tu podes te ver obrigado, não é? A fechar a posição e a perderes tudo. E se fores longo e não usares dívida, nunca te podem obrigar a ir embora, né? do mercado. Exatamente. Exatamente. É que se fores curto, tornas-te path dependent. Portanto, tornas-te dependente da variação do preço da ação até ao destino final. Se explodir... Para mim, o maior argumento é sempre o mesmo, que é, pá, tu eu sei que isto não deveria ser um argumento, de certo modo, mas tu quando fazes short, não é? Na melhor das hipóteses, tu ganhas 100%. E na pior das hipóteses, tu perdes infinito, não é? O teu downsize é infinito. Podes perder todo o teu dinheiro, podes ser obrigado, não é? A evaporar todo o teu dinheiro para cobrir a posição. Tu quando vais longo é ao contrário. O teu downsize está limitado a perderes aqueles 100%, não é? Mas o teu upsize é infinito, teoricamente. Sabes que há alturas em que isso não é bem assim, e eu estava. Um dos temas que até estava para trazer, mas não trouxe, que é um artigo do Ben Graham. O Ben Graham escreveu uma autobiografia e depois acho que não chegou a ser publicada, e depois chegou realmente a ser publicada. E há um artigo aqui que é antes dela realmente ser publicada, que os filhos pegaram no manuscrito e fizeram um artigo com ele. E o início realmente da vida de investidor do Ben Graham foi em 1915, exatamente a fazer arbitragem a shortar, ou seja, a Guggenheim, que era uma empresa holding da altura,
tinha uma quantidade de participadas e a Guggenheim estava a desconto do NAV e ia distribuir as participadas. Portanto, o que é que o Graham fez? E era um miúdo, nem sei quantos anos tinha, mas 1915. hum, Ele comprou a Guggenheim e shortou as participadas, porque sabia que depois ia ficar com as ações das participadas quando a Guggenheim distribuísse Yeah. as participadas. E foi depois uma das especialidades dele foi a arbitragem, exatamente. Começou aí. Exatamente, isso é arbitragem, é um bocadinho diferente de shortar empresas sobreavaliadas. Isso, Aham. eu faço isso algumas vezes, principalmente quando há empresas que, lá está, Tipo fazem um Greenwald, IP. Altri e Greenwald. Não, Podias ter shortado a Greenwald. podia ter shortado a Greenwald, exatamente, e podias shortar o que esperava receber da Greenwald. Por acaso tinha decorrido ao contrário, nesse caso. Pode não correr muito, quer dizer, corria melhor se não tivesse shortado Greenwald, mas mesmo que tivesse shortado, tinha só que limitar o teu upside. Isso é usar o short como um edge, acho que é diferente de... Sim, sim. Isso é a mesma história que eu gostava de poder fazer e nunca pensei também muito a fundo sobre isso, que é tendo empresas no estrangeiro, isto eu digo muito porque tenho uma empresa no Japão, pá, e não quero estar dependente da moeda, porque ultimamente apesar do retorno da empresa ser positivo, levei uma talhada vai, de 20% de queda da moeda no Já último tenho ano. Pá, e a mesma coisa para os Estados Unidos, não é? Por exemplo, eu tenho pá, 1/3 do meu portfólio ou é americano ou canadiano. Pá, e era bom se calhar não estar, neste caso é bom, porque a moeda, o dólar Tem valoriza sido, muito, não é? tem sido bom. Tem sido bom, mas eu gostava de poder não estar dependente das moedas e ter a moeda shortada, por assim dizer. A, a fo- a forma mais barata de fazer isso é comprares essas ações com margem em moeda local. Ou seja, podes ter o teu dinheiro em euros, portanto, no teu bolo tu não estás a usar margem, mas financiaste e se fizesses isso com ienes, não te ia custar nada. Ok. Certo? Só ia custar o que o broker pagasse, mas mesmo assim era uma taxa muito pequenina. E foi o que o Buffett fez, fez Pá, exatamente isso. mas isso é tudo muito confuso para mim. Eu, na verdade, na verdade, na Interactive Brokers, eu tenho duas pequenas entradas, uma a dizer Euro CAD e Euro USD, Uhum. pá, mas aquilo em valores irrisórios, que eu nem sei o que, pá, aí 100 euros num ou no outro, como se tivesse uma posição curta dessas nas moedas. Eu não sei o que é aquilo, porque eu nunca fiz nada relacionado com aquilo, não consigo fechar aquilo, mas aquilo aparece-me quando eu abro Mas, a minha. mas se usares o TWS, portanto, a Trade, não sei se usas, Não, a Trade Workstation. não uso porque acho que ainda é mais confuso ainda. Yeah. Mas Eu também achava depois devagarinho, porque o sim, Gonçalo disse que aquilo afinal não é assim tão pá, difícil, devagarinho fui lá. aquilo é espetacular. Aquilo é tipo um Excel que dá para fazeres trading. Pá, se passares esse bloqueio mental de parecer confuso ao início e podes fazer os webinars deles e dedicares para aí uma tarde a aprender, depois aquilo há um botãozinho, clicas no lado direito na exposição que tens a moeda e dizes Close Currency Exposition. Também podes Então, fazer isso mas no site, imagina, na página. mas Não, imagina e agora, depois fazes isso. eu já tenho esse meu portfólio. Como é que eu agora, neste preciso momento, eu fazia essa marosca de shortar o dólar? Agora já não. Já não dá. Porque eles passaram. E teria que vender e Sim. voltar a comprar com margem. Não, mas só não dá por um motivo, é porque eles passaram as contas para a Irlanda. Não é? E provavelmente tens a tua na Irlanda ou tens na Lituânia, mas deves ter na Irlanda. E a Irlanda não permite comprar sem ter. Aliás, a Irlanda não te permite alavancar numa moeda por si. Ok. Portanto, mas se tu comprares sem ter os ienes, consegues ter essa posição curta. Agora, não podes alavancar 500 para passares para euros. Só assim na moeda, percebes? Então o que eu tinha que fazer era vender as minhas posições, converter o dinheiro em euros Yeah. E e depois depois comprar. tentar comprar sem fazer a conversão Yeah. da moeda. Sim. Isto quando eles tinham uma conta no UK,
Pá, podias fazer sem fazer essa cena, mas agora já não podes. Mas Agora, isso aliás, sempre, não. sempre foi uma coisa que me fez confusão na Interactive Brokers, que era, eu era obrigado a converter a moeda primeiro e depois Ah, Mas comprar sabes que mas na de giro também, e tu podes pôr automáticas numa e noutra e podes fazer manual numa e noutra. E eu não sabia disso também. Também me chateava Ok. imensamente isso ter que trocar. Tipo, e depois é CAD e USD, tipo, qual é que é primeiro e qual é que é a seguir? Eu estou a comprar um e a vender outro. Agora tornaram isso muito mais simples na Interactive Brokers. Mas os dois têm automático. Na de giro Ah, está por defeito o automático. Na Interactive Brokers está por defeito o manual. yeah, era algo que eu gostava de fazer, principalmente agora, com esta valorização brutal do dólar. sim. Se calhar me via, pá, vou tentar perder um bocado de tempo nisso e ver se não pagar muitas comissões, de tentar É, fazer isso. Então. pronto, no dólar já tem um custo superior, porque o custo de financiamento do dólar é superior. Não é? No dólar ainda vai-te custar para aí 4% ao ano do que do que não Epá, tiveres na pois, moeda. Isso já é É, uma pipa pois, de massa. sim. Porque exato. lá está, porque o dólar tem um Mas, custo. mas, mas também recebo, eu deveria receber 2% ao ano, mas não recebo, não é? Do Japão, Eh, do iene. Não, não, do euro, porque o Ah, dólar, o euro Não, também já vai nos 2%, sim. não é? Mas tu não ganhas dinheiro nenhum por ter. Pelo menos na de giro Yeah. eles não te entregam nada. Não sei se a Interactive Brokers. Agora começam a pagar, sim. Ok. Mas os 2% que estás a falar é Euribor de 12 meses. O que eles pagam é overnight. Não sei quando é que está, mas a última vez que vi estava para aí a 0,6. Mas eles pagam-te isso na Pagam Interactive isso Brokers? a partir de determinados montantes. Ok. Ao melhor. Acho que só pagam quase a total a partir de 100 capas. Portanto, ainda é preciso ter muito cash lá. Mas Não. eles pagam até antes dos 100 capas, depois pagam a partir dos 10, depois pagam a partir de mais. Tem tipo uns thresholds, mas isto Pá, está tudo bem discriminado. eu também, eu lembro-me de, eu ainda não olhei bem para aquilo, ativarmos aquela função, eu ativar aquela função de poder emprestar as minhas ações e receber Yeah. dinheiro com isso, e eu tenho lá uma situação que eu ainda quero olhar para aquilo, que eu acho que perdi dinheiro ao emprestar, que eu nem sabia, pá, que eu não percebo como é que isso é possível. Isso é muito estranho, meu. Então, se não tens isso ativado sequer. Não, agora já tenho ativado Ok. e overall fiz dinheiro no final do mês, mas estava a ver os empréstimos que eles fazem, porque eles metem aquilo tudo Yeah. delineado, e havia uma delas que estava a negativo. E eu fiquei assim, mas como é que isso é possível? Meu? Isso é muito Pá, estranho. Sim. aquilo há ali situações que é preciso estudar a fundo o broker, pá. Eu acho que tantos anos, meu, Interactive Brokers é de 1970, meu, e os gajos ainda não conseguiram fazer uma coisa mais intuitiva. Mas pronto. Sim. Por outro lado, eles nunca se focaram muito no retalho. Agora têm estado a fazer um pressing maior, porque vem cá dinheiro a ganhar, mas sempre foi mais para profissionais e eles até têm muitos clientes Hum. institucionais, portanto é um bocadinho diferente. Ainda no. O meu tema é basicamente este, em relação ao short selling, mas pegando nas arbitragens, onde há situações muito interessantes é quando uma empresa, e acontece muito nos Estados Unidos, uma empresa decide fazer um spin-off e faz primeiro um IPO e a empresa está a cotar, um pouco como a Greenvolt, e a empresa está a cotar e depois dizem que vão fazer o spin-off do resto. Imagina, fez o IPO e ficaram com 70% da empresa e depois vão colocar o resto, 70%, dar aos acionistas. Aí sim consegues shortar antes de as receber. Mas muitas empresas fazem um esquema que é um esquema de troca de ações. Portanto, tu não recebes as ações novas, nem toda a gente recebe as ações novas. Tu precisas escolher trocar as ações que tens da empresa mãe, pela empresa que está a ser spin-off. E normalmente pagam um prémio por isso. E o prémio que eu tenho visto nos Estados Unidos são 7%. Portanto, se venderes o que vais receber, consegues aquele gap dos 7%. 7%. Isso é uma Sim, maravilha. é uma maravilha, sim. Há alguns senãos, porque os rácios normalmente estão estipulados, e se aquilo passar os thresholds, pode ficar entalado. Não é? Porque isto só funciona bem
para determinados rácios entre a empresa-mãe e a empresa-filha, porque se uma delas implodir ou explodir, os rácios ficam completamente tolos e eles não conseguem ter ações suficientes para dar aos acionistas, e aí podes ficar entalado. Sim, imagina que shortaste a empresa filha, digamos assim, e essa explode. Maravilha. Sim, mas depois não vais receber ações suficientes. Não, não, shortaste não é maravilha, porque depois podes não receber ações suficientes da empresa-mãe. Yeah. E ficas Então, à mas rasca. se ela explodiu, e se estás a shortar, não é? Quer dizer que ficas a dever ações dela. Se ela explode, tipo, se ela. Sim, sim, se ela explode, se ela sobe muito, muito valor. Sim, 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 se sim, ela sim. implodir é tranquilo. Yeah. Mas ficas com o risco dela se valorizar bastante em relação à casa-mãe e normalmente os rácios de troca são capados. Variam só até determinado ponto. Mas pronto, às vezes há algumas oportunidades. Este Gonçalo é uma mina de conhecimento. Uma mina não, É um poço de um poço de conhecimento. conhecimento. É uma lenda viva, já, já. Uma lenda viva. Só não dizemos que é o novo Warren Buffett, porque normalmente isso corre mal, não Isso é? corre sempre mal, sim. E depois, E a pessoa, e a pessoa implode passado uns meses. é giro ver todas as capas da Fortune dos tipos que eram o next Warren Buffett. E acho que um destes era, não é? Este O, tipo Sa- o, que. Sa- o Sam também se falou nisso, mas era o Sim. Chamata, o Chamata que Yeah, também sim, sim. era um deles, meu. Pá, e É, continua a ser um bom investidor, mas sim, mas as SPACs todas. Aliás, para o lado dele, aquilo não correu correu muito bem, bem. não é? É, Correu mal foi para o retalho que investiu com ele. Não sim. Para os promotores normalmente não corre muito mal. É um mau presságio, não é? Dizer que é o next Warren Buffett ou the next Google. é? Yeah. É sempre um mau presságio. Diogo, vamos ao teu Normalmente, tema? Não. vamos ao meu tema. Vamos. Normalmente até se diz mais Next Amazon, porque a Amazon é que estava sempre a perder dinheiro não é? E ficou como ficou. Hum, Normalmente essas empresas é tipo que estão sempre a perder dinheiro. Pá, mas não te lembras da Amazon? Isto é. é, isto é uma nova Amazon. A Google não, a Google sempre foi. Sempre teve dinheiro que nunca mais acabava. Né? Eles nunca souberam o que é quando fazer ao dinheiro. Ainda hoje têm 120 bis de cash nos mercados. Aliás, eles estão a perder bastante, bastante, não é bastante, mas estão a perder dinheiro com o seu portfólio este ano, porque pá, tem pá, aí 80 bis em obrigações de tesouro. A curto prazo, né? Eles estejam a recuperar isto, mas se fores às contas ver, É. os gajos estão a perder dinheiro no seu portfólio de 80 bilhões. Né? Assim, do mark-to-market das obrigações de tesouro de curto prazo, Yeah. sim. Mas eles ainda têm 120 bis, meu. Nunca não sabe o que é que vão fazer o dinheiro. Vamos ao meu tema, meu. Pá, Vamos o a meu tema é, isso. o meu tema é giro, meu. O meu tema, no fundo, são pequenas histórias, meu. São 3 ou 4 histórias. A ver se eu tenho todas bem na cabeça, mas são histórias, cada uma delas com uma moral interessante. A primeira história é sobre um investidor local, da qual aqui Isto são pequenas histórias do Morgan Housel, já agora, do grande escritor. De um pequeno investidor local que estava a passar em 2009 por Omaha e decidiu ir jantar com o Warren Buffett. Não sei se eu conhecia ou não conhecia, mas ele também sempre foi muito receptivo a falar com toda a gente. E isto foi em 2009, em meados ou nos finais, pelo menos a meio de 2009. Pá, e a economia global estava um colapso e Omaha não era nenhuma exceção a isso, né? Basicamente, tipo, as lojas, ele a passar pela cidade viu que pá, as lojas estavam todas fechadas, os negócios estavam vazios, os restaurantes, as pessoas não iam lá. Pá, estava tudo assim um bocado foi no topo da depressão, não é? Económica. E este tal senhor, quando está lá a jantar, a almoçar com o Warren, diz-lhe: pá, como é que é possível que a economia recupere disto? Meu? O que é que se deve fazer numa situação destas, com isto neste estado, tudo colapsado? Um, isto, isto parece tão mal, como é que uma pessoa há de agir perante isto? E a resposta do Warren foi simplesmente genial em relação a isso. O Warren só lhe disse assim: Jim, qual é que tu achas que foi a melhor. Uh, o chocolate não é, não é melhor, mas qual é que foi o chocolate mais vendido em 1962?
O Jim não sabia, não é? O Jim é um nome fictício e ele virou-se e disse: o chocolate mais vendido foi a Snickers, no ano de 1962. Qual é que achas que é o chocolate mais vendido este ano, em 2009? E ele também não sabia e ele disse: continua a ser a Snickers. E acho que o tema da conversa ficou por ali, relacionado com a economia. Um, e esta é a primeira pequena história. Não, peraí, a E, cena era foca-te em coisas que não mudam do que em coisas que mudam. exato. Esta É, depois é a moral, não é? A moral é. disto que é, pá, está tudo a colapsar, tudo a revirar, não é? Ainda por cima agora que vivemos em épocas em que a inovação, não é? E as coisas são cada vez mais rápidas e mudam cada vez mais rápido, mas há certas coisas que não mudam. E era isto que o Warren queria dizer, é foca-te naquilo que não vai mudar. Isto está tudo a colapsar, os restaurantes a fechar, as lojas da internet a explodir, etc. Pá, mas o mais provável é que os sneakers continuem a ser o chocolate mais vendido daqui a 10 anos, porque já o são há 80 ou há 90 anos. E a verdade é que isto foi em 2009 e em 2022 o chocolate mais vendido no mundo continua a ser a Snickers. Portanto, há aqui uma moral a tirar desta história. Portanto, enquanto nós todos estamos aqui com estes problemas todos, né, de Covid e guerras na Ucrânia e problemas energéticos, pá, há coisas que foca-te naquilo que não muda e naqueles negócios que ah, continuam a progredir ano após ano. Não é? O Warren até tinha uma expressão muito gira que era relacionado com a Coca-Cola, que é, pá, se tu me desses, se tu virasses para alguém e dissesse assim, dás-me 10 ou 30 ou 40 ou 50 bilhões de dólares para eu tentar combater com a Coca-Cola e mandar a Coca-Cola abaixo e criar uma marca líder, eu não consegui fazê-lo. E, portanto, É. isto é a definição do mote. Eu lembro-me sempre que o Warren, eles tentaram exportar para outros estados a Seas Candies e não conseguiram, tiveram muito sucesso. Aquilo tem muito mais sucesso na costa oeste do que na costa este. E sempre que penso na Ferrero, que conseguiu exportar Ferrero Rocher, Moncherry, uma quantidade de coisas, penso sempre que o Warren era uma boa marca, uma boa empresa para o Warren comprar e de certeza que ele já pensou nisso, obviamente. Está É, na família. está na Provavelmente família não Ferrero. está, exato, não está para venda. É. Sim, é a Aliás, família. Aliás, é a família mais rica de Itália, possivelmente. ele fala muito também da Snickers porque ele conseguiu ter um investimento na altura, até foi nas pastilhas elásticas, na Wrigley's, um, que funciona da mesma maneira. Os Wrigley's também detêm a maior parte do negócio de pastilhas elásticas e ele, na altura, eles passaram um ligeiro mau bocado. Eu acho que até foi, não sei se foi com a crise de 2008 ou se foi antes, já não sei. Houve uma situação tinha sido ligeiramente mal gerida e pediram um empréstimo. E esse empréstimo foi. Ou queriam vender, já houve assim uma coisa qualquer. E basicamente o Warren entrou a meias com a família Mars nesse negócio. A família Mars, que é detentora então da Snickers, entre outras milhares de marcas de chocolates, que também é privada, não é? E não Portanto, só, veterinária, são o maior player de veterinária do mundo. comida animal também, Espetacular. exato. E do Whiskas, pedigree pal, é espetacular. Yeah. Grande negócio também. E o Warren entrou nesse negócio a meias para comprar a Wrigley's, que entretanto, depois, mais tarde, depois não percebi os nuances disso, porque ele acabou por vender a parte dele à própria família Mars e a Mars é que ficou dona disso tudo. Eu não sei se isso já estava estipulado ao início, queria ser assim, porque até acho estranho da parte dele ele querer ver-se livre disso, né? Portanto, não é de toda a personalidade dele, mas foi um negócio que foi extremamente rentável, mas que acho que entretanto ele saiu e acabou por vender a parte também à família Mars. Primeira história, portanto. Segunda história. Pico da Segunda Guerra Mundial. O exército americano está a produzir 100 milhões de uniformes ao ano para fornecer aos aliados. O que faz com que, basicamente, as fábricas todas estejam totalmente sem recursos, e todos os recursos estão a ser utilizados para a guerra. A coisa piora em 1943, quando o exército, que costumava tipicamente basicamente mudou o tipo de vestuário
Aí começou a pedir também material que era material sintético, que na altura que já se fazia de roupas, que era muito utilizado para fatos de banho, e estava a precisar desse material. Não era para os uniformes, era para os paraquedas. Uma empresa de roupa teve que se tornar criativa. Esse material começou a ficar em short supply, mas já não conseguia fazer fatos de banho, né, para mulheres, porque estava tudo a ser usado e tinha cada vez menos material, e então decidiu desenhar um material com o menor tecido possível, não é, para fazer os novos fatos de banho. E então, em 1946, um designer francês chamado Louis Réard decidiu então introduzir esse novo fato de bem, não é? E quando tentou basicamente dar o nome a qual é que seria esse tipo, ele leu num jornal que uma das zonas que os Estados Unidos utilizava para fazer testes com bombas nucleares, ali perto de Nevada. O nome dessa zona chamou-lhe a atenção, e ele decidiu dar esse nome ao seu novo design de fatos de banho femininos. E então foi assim que surgiu os modernos, em 1946, biquínis, né? Que hoje em dia são globalmente conhecidos no mundo inteiro. Portanto, de uma necessidade surgiu uma oportunidade, não é? Como se costuma dizer, a necessidade aguçou o engenho, e criou-se ali uma grande marca, não é? de roupa para as pessoas irem à praia, que ainda por cima utiliza menos recursos e, portanto, acaba por ser mais rentável, não é? Para as empresas que produzem roupa. E é muito melhor à vista também. Exato. Pois, mas se calhar na altura, se calhar depois teve que ser gostoso, não é? Porque depois teve que haver campanhas de marketing para as pessoas aceitarem isto, não é? Exato. Mas E, lá e está. depois, e depois vieram os brasileiros, ou as brasileiras no caso, ainda avançar mais na moda, e mais tecido se poupa nos biquinis, ano após ano. É verdade, é verdade. É Eu, curioso, mas não fazem topless. não fazem topless. É curioso. E É até mais na Europa. curtem a marca do biquíni, que é uma cena que na Europa, por isso é que muitas vezes faz topless para não haver marca, e fazem, isto é muito, olha, até parece num videoclipe da Anitta, põem, como é que se diz? Fita adesiva preta com a forma, com as linhas do biquíni, e fazem o que se chamam solários. Na favela são nas lajes das casas. No último andar põem espreguiçadeiras ou deitam-se no chão. Assim, montes de gajas em fila com os biquínis feitos de fita adesiva preta para fazer a marca perfeitinha. Que é espetacular, pá. Essa eu não sabia. O Eu também homem. não. Já vou procurar aqui o videoclipe da Anitta e já ponho aqui atrás de mim. Agora, Olha, quando fores ver os analytics deste episódio, vai haver aqui um pico. yeah, terceira história, meu. E esta história foi a que ali o Manuel gostou mais, meu. E eu também gostei muito, porque acho que é algo que faz muita falta. E o ser humano tem uma tendência de ver as coisas linearmente, não é? E o mundo é probabilístico. O Charlie costuma dizer, agora não me estou a lembrar, há um matemático que fala sobre árvores de decisão, e está associado a este tipo de coisas de probabilidades, e agora não me estou a lembrar do nome dele. Mas pronto, e como o mundo não é linear, o mundo é probabilístico. E basicamente um professor de Stanford chamado Ronald Howard fez os seus estudantes usar um processo interessante nos seus testes. Eram testes possivelmente de escolha múltipla, e ele obrigou os estudantes em cada uma das suas respostas, descrever, além da resposta da escolha múltipla que eles achavam que era, qual era o seu grau de confiança nas respostas de escolha múltipla. E o que é que acontecia? Basicamente, as respostas corretas eram ajustadas
ao grau de confiança que eles tinham decidido. Ou seja, se tu acertasses e tivesses dito que o teu grau de confiança era 80%, tu tinhas 80% da resposta. Se acertasse e dissesses que o grau de confiança era 20%, só tinhas 20% do resultado, né? Isto para quê? Isto, obviamente, para não pôr só números intermédios ou calhas, não é? E para tentares ser o mais preciso possível. Portanto, E se falhasses? se falhasses, tinhas zero. Ok. Então, mas- Imagina, aqui há três hipóteses. Aqui há a hipótese de pôres ou 0%, dizeres que não tinhas, achas que estás então, mas totalmente errado. porquê é que pões algo diferente de 100? Se falhares, não tem nenhum custo. Espera. Ok, Porquê? ok. Porque se tu meteres 100% Sim, e falhares, ok. A prova hum, é anulada, ficas com 0 na prova toda. yeah, tu chumbas à disciplina, tens zero na prova. Ou seja, se Ah, houver algo, Até se meteres 90%. se Não meteres sei. 90% e falhares, falhaste, não é? Mas se acertares, tens 90%, Ok. é ajustado. É Mas, ajustado, eu não entendi que era ajustado. Os resultados eram ajustados à probabilidade, sim. Ok. mas tens de penalizar de alguma forma. Ok, 100% perdes tudo. Tudo bem, mas se meteres 99%. Yeah. Pô, por acaso é uma boa questão. Eu não sei como é que ele fazia essa parte. Eu acho que talvez alguma parte que ele Eu- penalizava se errasses se tivesses uma de- confiança de- muito alta. yeah, deve haver. Ele só diz Confidence Adjusted Score, portanto, Ok. Então, peraí, se calhar devia haver alguma. se calhar se falhasses e tivesses 99% de certeza, ficavas sem 99% da nota das outras Yeah. respostas, ou É. todo o teste, por exemplo. Havia assim, ele diz Confidence Adjusted Score, portanto, ele provavelmente devia também penalizar. Ok. Pronto, mas aqui os casos extremos mais conhecidos em que ele fala, são os dois únicos em que ele diz, é se tu meteres 100% em alguma resposta e tu não acertares essa resposta, tu tens zero no exame todo, tu chumbaste o exame. Ok. É como se tivesses rebentado, Ok. por assim Ok. dizer. Se tu disseres 0% de confiança e acertares a resposta, mesmo acertando a resposta, tu não tens crédito nenhum com essa resposta. Ok. Ok? É E curioso. depois aqui no intermédio, não é? Havia um Confidence Adjust Score, que eu não sei como é que isto era calculado, mas a ideia era tu tentares estares o mais próximo, não só das respostas, como da tua capacidade de saberes o quão próximo tu estás das respostas. Não é? E lá está, e olhares para isto não e como é o caso, não é? De escolhas múltiplas, exames de escolhas múltiplas, não como um sistema de binário, não é? De ou acertaste ou falhaste, mas como um sistema progressivo, não é? Em que tens geometria, como se costuma dizer, e não aritmética, a geometria analítica e não aritmética analítica, que é um bocado o que se passa no mercado das ações. Pá, eu acho giríssimo e acho que vale muito a pena e acho que tornava os testes, ao início, se calhar podia ser mais confuso, mas tornava os testes muito mais meritocráticos, não é? Uhum. E E pá, eu ensinavam-te um ponto de vista interessante, que é não há respostas completamente yeah. certas, ou existem nuances no mundo. E que é o processo e não os outcomes. Mesmo pessoas É. que têm, não é, que a coisa correu bem, não quer dizer que tu podes tomar a atitude certa e a coisa correr-te mal, e não é por isso que tu estiveste errado, Uhum. ou tomar a atitude errada e a coisa correr-te bem, e não é por isso que tu estiveste certo. Não é? Muitas vezes o que a sociedade valoriza é, pá, o gajo, a coisa correu-lhe bem, a sociedade valoriza isso. E Uhum. não rejeitando que, pá, aquilo correu-lhe bem, mas a atitude que ele teve foi completamente errada. Nós não devíamos avaliar isto, não é? O gajo ganha Euromilhões, não é? Toda a gente fala bem nisso. Não, o gajo devia ser, num mundo ideal, não é? Matematicamente falando, ele devia ser criticado por ter ganho Euromilhões, meu. Porque é que tu jogaste no Euromilhões, não é? É. Isso não fez sentido nenhum. Esse dinheiro que tu jogaste no Euromilhões não fez Sim. sentido, mesmo que tu Tinhas um ganhes. valor esperado negativo. Foi. Sim. Bom, e por falar no que a sociedade valoriza, aqui temos aquilo que eu vos falava da Anitta com a fita adesiva e as amigas a apanhar sol na laje numa favela. Para vocês Espetáculo, meu. ficarem a conhecer uma realidade diferente. A Anitta veio mesmo de uma favela, não é? Acho que Não sei, provavelmente.
Acho que sim, acho que sim. Acho que é Mas para isso usavam um biquíni. Mas é que o biquíni se pode variar o sítio dele Ah, e ok, não ok, não fica fica tão marcado. Exatamente, Ok. isso mesmo. Uau. Já viste? Até ok, hoje. aquilo Olha, fica colado aquilo àquela zona. Uau, ok. Espetacular, meu. as coisas que um gajo aprende. Então Dá-lhe, vai, eu Diogo. pá, há aqui outra história que eu não vou falar muito, porque já falámos disto milhares de vezes, que tem a ver com as expectativas e a realidade e o facto de uma pessoa hoje em dia, se voltasse, se fosse vivesse há 100 anos atrás, não é? Pá, ia ser extremamente infeliz porque não tinha ar-condicionado, nem tinha sei lá, frigorífico, nem nada disso, e vivia uma vida miserável, mas as pessoas na altura estavam confortáveis com isso, né? Yeah. Porque não sabiam demais, não sabiam outras coisas, e o facto de nós ajustarmos as expectativas e conformarmos com o que temos, e quanto mais tivermos, mais. Não é por isso que somos mais felizes, porque passado um tempo habituamos e estamos conformados, etc. Há uma história aqui pelo meio sobre isso, mas já falámos tantas vezes disso aqui que eu vou saltar essa história. E vou só então passar para a última história que tem a ver com o discurso do Martin Luther King, um grande discurso muito famoso, em 1963, I em have a que. dream. Exatamente, O gajo estava exatamente. cheio de sono. Eu desconhecia esta história, mas basicamente o speechwriter e o conselheiro dele, que era o Clarence Jones, tinha ajudado a escrever o discurso inteiro do Martin Luther King, que resumia as ideias todas, não é, sobre o discurso que ele ia dar. E ele, durante os primeiros 10, 15 minutos do discurso, pá, ele segue totalmente à risca sobre, sobre sobre tudo que está lá no script, não é? Mas depois ele tem ali pessoas na frente da plateia a gritar-lhe, não é? A falar, a dizer para ele ir para voltar aos tempos atrás, para ele falar do que se passava nos guetos e nas slums e naquelas histórias todas que eles conheciam e que eles viviam e para não ter um discurso tão bonito, não é? Como é que as coisas têm que mudar ali mesmo à frente dele e a gritar-lhe. E ele até tinha na altura uma cantora muito conhecida, que era a Mahaya Johnson, lá do meio, a gritar-lhe. Conta-lhes do sonho, Martin, conta-lhes do nosso sonho. E então o Martin, basicamente, em real time, ali tem que decidir, e então ele fica calado. Não sei se vocês já uma vez viram um discurso, mas ele faz uma pausa. um, ele olha para ela, faz uma pausa ali de 5, 6 segundos, e então começa essa parte do I have a dream, it is a dream deeply rooted in the American dream, I have a dream, e começa esse discurso todo que não está no guião inicial. E pronto, e o resto é história, não é? Um dos discursos mais conhecidos do mundo. E a moral aqui é extremamente interessante, não é? Desta história, que é muitas vezes a melhor história não é a história mais preparada ou mais pensada, né? Ou mais analisada que ganha, não é? É a história, muitas vezes, o improviso e a parte mais sentida, não é? E aliás, nós vemos muito disto em filmes, não é? Acontece muito também na romantização dos discursos, mas nos filmes em que eles começam a ler, né? E de repente param com aquilo tudo, né? Isto não é nada disto que eu quero, e depois tem um discurso efetivamente emotivo, não é? Que não está preparado, mas que lhes sai ali espontaneamente, e que é muito mais poderoso às vezes do que alguma coisa Sai-te do muito, coração, Diogo. muito E sentes realmente. exatamente, que não está ali tudo analiticamente estudado e pensado, mas que não tem emoção, não é? No- Na maneira como se diz. E pronto, olha, eram estas as minhas histórias. Eu gostei muito. Gostei especialmente das perguntas como é que se diz? Com ratings, das respostas com ratings, porque no outro dia também encontrei, deixa-me ver se encontro aqui muito rapidamente nos meus bookmarks do Twitter. Dear Parents, isto é como é que se diz? Uma caixa aberta? Não, o School Principal, o diretor da Hum. escola, a mandar uma carta, exatamente, aos pais das crianças da escola.
E ele diz: Dear parents, queridos pais, eu vou traduzir aqui algumas frases. Os exames das vossas crianças vão começar daqui a pouco tempo. Eu sei que vocês estão ansiosos porque as vossas crianças tenham bons resultados, mas por favor lembrem-se, de entre os estudantes que vão estar aqui a fazer os exames, há um artista que não precisa de entender matemática, há um empreendedor que não quer saber de história ou literatura inglês, há um músico que não quer saber de química, um atleta para quem a educação física é muito mais importante do que a física. E se a vossa criança, se a tua criança, se a sua criança não tiver as melhores notas, é excelente. Se tiver as melhores notas, é excelente, mas se não conseguirem ter as melhores notas, por favor, não tirem a autoconfiança e a dignidade deles. Digam-lhes que está ok, que não há problema, que é só um exame. E que eles estão, aqui é uma parte mais motivadora, que eles estão talhados para coisas muito maiores na vida do que um simples exame. E digam-lhes que, independentemente do resultado que eles têm, vocês gostam deles e que não os julgam. E eu achei isto interessante porque eu sempre que vejo, uh, sempre que vejo, não vou generalizar, mas ouvi já Sim. vários pais à minha volta com um foco tão grande nos exames. Pá, eu acho que isto é muito da história de Portugal, não tenho a certeza, mas pelo menos quando era puto, era muito assim. E há uns tempos ouvi vários pais a dizer a focar demasiado e a pôr uma pressão muito grande nos exames dos filhos, especialmente num mundo que vemos agora que eh, tanta gente, olha, eu sou um deles, muda de carreira, ou tanta gente, eh, há tantas oportunidades que não vêm de um currículo ou de uma nota da universidade. E curiosamente, mais uma coisa relacionada, vi uma entrevista do Elon Musk a dizer o que é que procurava num candidato e como é que entrevistava as pessoas. E uma das perguntas que ele fazia, ele disse que não quer saber de currículos, não me mandem currículos, não me interessa para nada currículos. E ele perguntava qual é o maior problema que já tiveste que resolver e como é que o resolveste. E ele diz que isto filtrava montes de malta, porque aqueles que realmente resolveram o problema vão a detalhes muito detalhados, tipo, pá, eu passei a noite a fazer isto e aquilo e aquilo outro. Enquanto outros estavam à espera que o currículo falasse por eles, não conseguiram ficar, não sei se era Tesla, se era SpaceX, whatever, porque realmente não eram aquilo que o Musk queria, que era alguém que se dedicasse a resolver problemas, tal como ele costuma fazer. E isto tudo para dizer que este teu tema, ou esta Isso- parte do teu tema, Diogo, lembrou-me disto. Tipo, não é tudo, nem tudo tem um certo e um errado completamente claro. Existe aqui esforço, existe aqui confiança nas respostas que dás, etc, etc. É verdade, é verdade. Isso quase que dava o teu tema, Marisa. Quase que dá um tema. Eu trago aqui este tema um dia destes. Fora em tema, salto para o meu tema. Bora, bora. O meu tema é rápido, isto porque as castanhas estão a fazer, estão no forno, e hoje nós estamos a gravar, não conseguimos, desta vez não conseguimos orientar-nos com horário nenhum, ou não podia um, ou não podia o outro, ou não podia o outro. Estamos a gravar isto no domingo, são 8, são quase, falta um minuto para as 8 da noite. Eu não sei se ainda vou publicar isto hoje, provavelmente sim. Hum, Isto para dizer, pronto, tema do artigo do Gary Michuris, que às vezes escreve os artigos porreiros. Este não é nada de novidade, mas achei interessante, é um mental model, mais um mental model para nós pensarmos de vez em quando, que é como montar uma equipa de futebol vencedora, e ele aqui não se refere à equipa de futebol, refere-se a um portfólio de ações, mas faz aqui um paralelismo quando foi levar o filho dele à escola, não, ao treino de futebol, e futebol europeu, ele é americano, mas o futebol é soccer mesmo, e ele perguntou-se logo ao início porque é que não há equipas de futebol com 11 avançados? São se os avançados marcam golos, porque é que não há equipas de futebol só com 11 avançados? Ou eventualmente com 11 guarda-redes, que era para não sofrer, para nunca perder. Empatavam sempre, mas nunca perdiam, não é? Um, e num dos jogos, o filho dele e a equipa do filho estava a perder e o treinador pô-los todos à frente da baliza, eram cinco, era futebol de cinco, se não estou em erro, e a fazer uma parede em frente à baliza. E assim o treinador eliminou a possibilidade de ganhar, mas não eliminou a possibilidade de perder, porque um dos miúdos, passado um bocado, não é? São miúdos, mexeu-se e eles sofreram um golo.
E, portanto, a conclusão a que ele chega é que as verdadeiras equipas têm que ter uma combinação de defesas, avançados e um guarda-redes. Não é? Isto é mesmo caso para dizer isto, obviamente. E individualmente cada posição não permite uma vitória, mas um bom treinador consegue criar uma mistura das pessoas certas para as posições certas e aumentar as probabilidades ou as hipóteses da equipa vencer. O mesmo, obviamente, se passa com um portfólio de ações, um portfólio de investimentos, e nós precisamos de um portfólio que se comporte bem em qualquer ambiente. E aqui eu lembro-me, já aqui falámos do Guy Spier, que queria ter um Jeep, o portfólio como um Jeep, como um todo-terreno, que não faz exatamente a melhor coisa em todos os terrenos, mas que consegue ir em todos os terrenos, ao contrário de um Fórmula 1 que só consegue andar numa estrada sem buracos nenhum. E isto é mais ou menos a mesma coisa que o Guy Spier dizia, este mental model, um bocadinho com uma nuance, que é esta de futebol. Então, quais são as posições de um bom portfólio? Pergunta-se aqui a meio do artigo o Gary. Começa pelo guarda-redes, obviamente, e o guarda-redes protege de eventos que só acontecem às vezes. Por exemplo, se acontecer um desastre, o Gary Michuris o que faz é put options de um índice. E vamos aqui dizer como é que. Vamos aqui perguntar à nossa Bíblia Gonçalo Garcia como é que alguém se pode proteger de um desastre com put options de um índice. Vamos lá, Gonçalo Garcia, explica aqui rapidamente. Bem, o put option é a opção de vender algo a determinado preço. Não é? A opção, mas não a obrigação. Isto é um detalhe muito importante, porque é algo que normalmente tem um custo. Compras uma put option, imagina de vender o Nasdaq a 1000, e o Nasdaq deve estar para aí aqui, a 2000. Imaginemos estar a 2000. Portanto, tens a opção de vender a 1000, portanto, esta opção aparentemente não tem grande valor, não é? Porque não vais vender a 1000 algo que está a cotar a 2000. Não faz sentido. Só se quiseres perder a diferença imediatamente. Mas poderá ter grande valor, num caso de um desastre, que estavas a mencionar, em que o Nasdaq se parte todo. Imaginamos que as dot-com voltava a acontecer e que o Nasdaq cai 80%. Portanto, se cair dos 2000, não sei se é mesmo este o valor, mas imaginamos que se cair dos 2000 para os 400, portanto uma queda de 80%, de repente a tua opção de vender a 1000 já tem muito valor, na verdade vale mesmo 600. Portanto, do nada criou muito valor, e se tu pagasses aí 1 ou 2, porque ela valia muito quando o Nasdaq estava lá em cima, valia muito pouco quando o Nasdaq estava lá em cima, de repente, numa situação de grande crise, em que o índice se parte todo, tem muito valor. E isso protege. Portanto, basicamente o que ele está a fazer é troca todos os anos algum retorno para ter muito bom retorno num ano muito mau. E eu acho que ele fez isto com put options de um índice de obrigações. Não tenho a certeza se estou certo, mas acho que foi o que ele fez. Porque se ele estava a partir do princípio que podia haver inflação antes dessa história toda do Putin, e achava que na verdade, espera aí, como é que ele fez isso? Exato, e as obrigações iam baixar de preço brutalmente se houvesse inflação e se houvesse subida das taxas de juros. E pelos vistos, eu por acaso não li o relatório dele, mas pelos vistos foi uma boa jogada da parte dele. Isto era o guarda-redes. Muito, muito obrigado pela explicação, que é o nosso especialista, convidado esta noite. Os defesas são investimentos com downside baixo e bem definido e retorno esperado moderado. Portanto, eu diria assim não sei, uma industrial, uma blue chip, coisas Uma assim. Berkshire. Uma Berkshire, boa, muito bem. Os médios, por acaso não se os defesa, a Berkshire não pode ser um médio, já me dirás, são investimentos com bom retorno esperado e downside moderado. A Berkshire pode A ser vista... Berkshire é aquele médio que tanto defende como ataca. Muito bom, muito bom. E os avançados são aqueles que têm um upside tremendo e se funcionarem, obviamente se funcionarem, mas potencialmente têm 100% de downside, podem não correr muito bem. E Tudo tem 100% downside.
Mas sim, mas sim. Mas tu entendes o que o Gary quer dizer. Portanto, os guarda-redes e os defesas não vão dar retornos espetaculares, mas vão-nos dar a confiança para termos os outros no portfólio, ok? Especialmente quando a coisa torce um bocadinho. E lá está, não faria sentido termos só avançados, uma vez que a definição de investimento, e aqui vamos ao Ben Graham lá atrás, é a segurança do principal, do dinheiro que lá metemos, e um retorno atrativo. Portanto, temos que ter tanto a segurança, a defesa, como o retorno, que são os avançados. Portanto, é isto. Por isso, deixa-me só ver aqui o que é que ele diz. A combinação certa de investing positions é o que nos permite um balanço equilibrado entre risco e recompensa na maioria dos possíveis futuros. Aí está. Se fosse o Nassim Taleb a fazer uma equipa de futebol, metade eram defesas e metade eram atacantes. Com o barbell approach, não havia ninguém ali no meio campo. E nós já vimos que isso não funciona muito bem, não é? Porque senão não havia médios. No futebol. Sim. Eu concordo com isso tudo. A minha única nuance é que aquilo que faz uma pessoa sentir-se que tem defesa, ou seja, o que é defesas e médios para alguns, ou guarda-redes, pode não ser para outros, não é? E isso não é muito linear no que é que tu achas que é uma coisa defensiva ou não, não é? Porque imagina, para alguns podem estar totalmente investidos em ações, mas têm ações defensivas em setores estáveis, não é? Imagina, tipo uma coisa tipo Procter Gambler, e depois têm ações mais arriscadas, tipo coisas assim mais esotéricas, e eles acham que têm uma parte defensiva e uma parte não defensiva. Para outros, a parte defensiva, o guarda-redes, tem que ser cash, não é? Puro e duro, não querem saber, é a única coisa ou obrigações de curto prazo, não é? Para outros, epá, obrigações de curto prazo não faz sentido nenhum. Mas para bem, atenção, que falei muitas vezes e muitas horas com o Gary, ele nunca te diz aquilo que deve ser para ti o guarda-redes ou Sim, outra sim, defesa. sim, Ele sim. diz-te sempre. Por exemplo, imagina que esta é válida. Ele diz: pá, isto é uma estratégia, agora tu adaptas à tua maneira. O que tu achas que é o teu Yeah. guarda-redes é contigo, não é comigo. Ou avançado, É whatever. isso, é isso. Era o que eu estava a dizer, concordo com isso, com esta nuance de que pá, todos nós devemos ter esse em atenção que isso é diferente do que é que tu achas que é protegido Claro, umas opá, é com as como, por outras. exemplo, esta definição de retorno de investimento do Ben Graham, que é a segurança do principal e retorno adequado. Ele nunca te define na security analysis o que é retorno adequado. Nunca. Portanto, Exato. não é? Opa, isso és tu que vais ver qual é o retorno que tu achas adequado para ti. Até porque esse retorno varia ao longo do tempo e depende, entre outras coisas, da inflação que estamos a viver no momento. É, Um as taxas retorno de juros, adequado. da inflação. Se a inflação está nos 10%, um retorno adequado não há de ser 10%. Yeah. Não é? Precisa de ser pelo menos acima da inflação. É isto, my friends. É isto, malta. Foi curtinho, mas tem que ser. É bom, Isto olha, só. curiosamente, agora vamos terminar isto, se calhar devia ter sido ao início. Deixa-me ver aqui, porque nós temos uma resposta, um comentário. Temos aqui vários comentários interessantes ao nosso último Episódio. episódio, que eu achei que não foi espetacular, mas é engraçado, porque há malta a dizer que gosta muito. Portanto, ainda bem, obrigado, malta. E aqui o Eduardo Cortês diz: o Manuel foi super incompreensível em relação ao sofrimento do Diogo. E eu, opá, não acho que tenha sido super incompreensível, mas pedi explicações e ele ainda não me explicou, Eduardo. Se tiver, ó Diogo, tu também se achares que eu fui super incompreensível, diz Eu já nem me lembro qual é que foi o meu sofrimento. que era não conseguis gastar dinheiro. Ok, ok, ok. Sim, Não, isto é tudo. Manuel está em agonia por não saber a resposta deste nosso ouvinte. Ele diz assim: posso dizer que sofro do mesmo mal e não é nada fácil para relações, mas e depois eu acho que falta aqui uma vírgula, mas sim, o contrário seria pior, suponho. Ok. Sem dúvida, sem dúvida. E também temos o Roca, quem o Gonçalo respondeu, que é Carpe Diem versus Memento Mori. Eu gostei muito Uh, dessa resposta. É uma boa forma de ver a vida. É. Apesar de terem a mesma fundação, que é lembrar-nos que vamos morrer, a primeira expressão, ou seja, o Carpe Diem, imortalizado no Clube dos Poetas Mortos,
tem a ver com vivermos o dia a dia, o dia a dia, e a segunda, Memento Mori, com contemplarmos a vida como um todo. E ele diz que eu acho que as duas posturas são importantes. Abraços. E o Gonçalo responde-lhe: que boa forma de olhar para a questão. É. Fat props para os nossos seguidores. Malta, Peace out, meu. se seus maiores. Grande abraço, pessoal. Até para a semana, meu. Isto foi rápido. Tchau, malta.